galera, beleza? Deixa eu só me aproximar um pouco mais aqui do fone. Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Espero que você goste dessa aula. Essa aula que a gente vai falar, né? Em que eu vou tentar te ajudar e fazer você entender o assunto que é dilatação dos corpos. Qual é a influência da temperatura na dilatação dos corpos? Né? Coloquei essa cor vermelha aqui justamente para a gente dar esse ar. Né? Eu troquei a cor, mas não foi. Agora foi. Né? Qual é a relação da temperatura com a dilatação desses corpos? Então, se você já sabe qual é, ótimo, maravilha. Pode ser que você aprenda um pouco mais nessa aula, mas se você não sabe, né, seja bem-vindo a essa aula. Consequências de não estudarmos, né, o que é a dilatação dos corpos. Vamos lá. Quando a gente fala em dimensionar tamanho de objetos, a gente sempre tem que levar em conta qual é a temperatura em que a gente vai instalar e qual vai ser a temperatura máxima naquele local. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, se a gente vai instalar uma linha férrea no dia mais frio do ano, no horário mais frio daquele dia, né, que é de madrugada, se a gente vai instalar uma linha férrea, a gente está dimensionando ela em função de uma temperatura, e se a gente não levar em conta, né, o afastamento das linhas, né, dos blocos, né, das barras de ferro de uma para outra, o que pode acontecer pode ser, né, os trens descarrilharem por conta dessas deformações aqui causadas, né, por mau dimensionamento. Né, essas barras elas podem ser deformadas, né, lateralmente ou verticalmente. Isso pode acabar gerando problemas futuros aí. A Supervia sempre tem esses problemas durante o verão. Outros problemas na engenharia civil, na construção civil, esses espaços entre, né, cerâmicas, eles devem ser levados em conta para que esses problemas aqui não aconteçam. Beleza? Só que aí, na construção civil, pedreiros, mestres de obras e engenheiros iriam falar para mim: olha, isso daí não é só problema disso. Eu sei, mas se você deixar todas essas cerâmicas aqui ocas, isso vai gerar esse problema também. Né? Mas o ato de uma cerâmica empurrar a outra se deve pelo fato de, se não houver uma distância muito segura ali, elas vão acabar uma empurrando a outra. Beleza? Então a gente ainda tem outras questões. Se a gente entende bem como funciona a dilatação, a gente sabe produzir sensores, né, termostáticos para geladeiras, né, sensores termostáticos para panelas elétricas de arroz, panelas de feijão, né, panelas elétricas de feijão, mesmo ar-condicionado. Pegar a visão? Então vamos lá. O que a temperatura tem a ver com isso? Você já deve ter percebido que tem a ver na temperatura, sim. A temperatura é o que causa essas dilatações. Agora, por quê? Por conta da agitação. A gente tem temperaturas, a gente tem moléculas, elas têm uma determinada agitação. Então, essas agitações, vão ser em função de uma determinada distância, em função de um ponto central. Baixa temperatura, baixa agitação, então baixo distanciamento desse ponto central. Agora, à medida que a temperatura aumenta, essa mesma molécula vai ficar bem mais agitada. Então, elas vão acabar se afastando bem mais uma da outra. Beleza? Então, esse afastamento entre moléculas é um afastamento microscópico. Mas, se a gente for somando afastamento em afastamento, isso gera um efeito macroscópico. Beleza? Então, isso daí a gente pode generalizar, ou seja, não é só microscopicamente falando que haverá esse afastamento, e sim também macroscopicamente, beleza? E se a gente diminui a temperatura, elas tendem a se juntar, ou seja, a temperatura aumenta, elas se afastam, a temperatura diminui, elas se aproximam, beleza? E a temperatura, define-se a temperatura justamente o grau de agitação, e a gente pode determinar aqui as temperaturas na escala Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. A maioria das questões falando de vestibular é sempre em Celsius, mas volta e meia a gente pode ver Fahrenheit ou Kelvin. Beleza, então vamos lá. Dilatação, ela é sempre em todas as dimensões, literalmente todas as dimensões. Então aqui você pode perceber que eu tenho uma estrutura cristalina, aqui eu tenho um fogo, e essa estrutura cristalina, cada uma molécula dessa vai se afastar. Então essa daqui, ó, o
Essa daqui, dessa daqui vai se afastar para cá. Essa dessa daqui vai se afastar para cá. Essa dessa daqui vai se afastar para cá. Essa dessa vai se afastar para cima. Ou seja, esse afastamento vai fazer com que ela vá na direção mais oposta a todas as moléculas. Então, no aquecimento, o que queria acontecer? Se eu focar aqui, ó, para onde essas moléculas foram, né? Essa bolinha vermelha está aqui, essa bolinha vermelha está aqui. Agora, para onde ela foi? Mais oposta a todas as moléculas. Está aqui agora. Né? Então, ela se afastou não somente lateralmente, não somente, né, para o lado, para frente e para cima. Ela se deslocou numa diagonal aqui, porque ela se afastou de todas as partículas. Beleza? Então, se a gente subtrair, né, se eu fizer a diferença matemática entre o tamanho, entre a dimensão inicial e a final, mas uma variação é sempre a final menos inicial, isso vai ser considerado pela gente como a dilatação. Beleza? Então, como eu comentei anteriormente, toda dilatação em todas as dimensões. Só que às vezes, para facilitar a nossa compreensão, a gente faz aí uma pequena alteração no modus como a gente explica. E a primeira delas é a dilatação linear. Beleza? O que seria essa dilatação linear? Dilatação linear, na maioria das vezes, a gente pode entender ela como dilatação sólida. Para facilitar a nossa compreensão, a gente faz aí uma pequena. Mais sólidos também não tem apenas a dilatação, não tem apenas a dimensão linear. Mas se você pegar, por exemplo, um lápis linear, beleza? Seria essa dilatação? Um lápis, ele é muito comprido, né? O comprimento dele é muito grande, e essa área aqui é uma área bem pequenininha. Então, a dilatação da área vai ser uma dilatação, né, pequena, aproximadamente zero. Já a dilatação do comprimento já não vai ser aproximadamente zero, vai ser diferente de zero. Aproximadamente diferente de zero, ali aquele símbolozinho foi ótimo. Então, se eu fizer a subtração desse pedaço daqui, ó, eu tenho isso tudo e eu tenho isso tudo. Se eu fizer essa diferença do final menos inicial, eu tenho esse delta L aqui, porque ele saiu na última partícula, saiu daqui, veio para cá. Uau, essa dilatação é sempre para a direita? Não, a dilatação é para todas as direções. Beleza? Só que para a gente conseguir dimensionar isso visualmente melhor, a gente vai dessa forma. Quais são os fatores que vão interferir na dilatação, especificamente linear, de um corpo? Vamos lá. Pensa comigo aqui no seguinte. Deixa eu apertar aqui. Eu tenho 1, 2, 3 átomos e eu vou vir por uma dilatação. O primeiro que estava aqui, está aqui. O segundo vai ter que dilatar esse mesmo tanto. Ou seja, ele estava aqui e agora ele vai estar aqui, ou seja, dilatou, né, isso tudo. Ou seja, o comprimento dessa barra é em função apenas de 3 átomos. E esses 3 átomos aqui se afastaram relativamente um do outro. E essa foi a variação do comprimento, ou seja, a dilatação. Beleza? Agora o que eu quero mostrar para vocês é, analisem esse tamanhozinho aqui, como ΔL, com 3 átomos. Beleza? O primeiro que eu vou estabelecer mais 2, então vou colocar mais 4 para a gente dobrar esse comprimento aqui. Beleza? Então vamos lá, vou apagar tudo aqui. Não, é só acrescentar. Esse delta L foi até um pouquinho maior. Vamos lá, 1 que é o fixo, 2, 3 que era a mesma quantidade do anterior, 4, 5. Então aqui eu tenho uma barra com 5. Para aqui, então aqui eu tenho metade. Então eu tenho L aqui, mais L aqui, totalizando 2L, ou seja, dobrei o comprimento. Esse primeiro fica fixo. O segundo aqui, ele vai vir para cá. Aí o terceiro estava aqui. Ele vai ter que dilatar esse mesmo tanto aqui. Então, vamos lá. Aqui. Aí o terceiro, para cá. O quarto, para cá. Olha a dilatação desse daqui. Comparar esse tamanho com esse daqui, que está até um pouquinho maior do que estava antes. Mas vamos lá. Eu queria poder recortar um pouquinho maior.
está vendo que essa dilatação, quando o comprimento foi maior, né, houve uma dilatação, então a dilatação ela aumenta com o aumento do comprimento, ou seja, eles são diretamente proporcionais justamente porque eu tenho maior quantidade de moléculas. Maior quantidade de moléculas, maior afastamento intermolecular, maior vai ser a dilatação macroscópica. Pegar a visão? Então eu tenho essa proporcionalidade entre a dilatação e o comprimento inicial. Segundo fator, né? Eu vou pegar aqui uma corzinha, onde eu vou fazer aqui, ó, um fogo, e aqui um fogo bem maior. Aí eu vou pegar uma barra do mesmo tamanho para as duas, beleza? Essa daqui é o comprimento inicial e ela foi aquecida. Ela foi aquecida esse tanto aqui, então ela teve essa dilatação, beleza? Em função de uma temperatura ΔT. Só que aqui, como a temperatura vai ser muito maior, ela vai ter o dobro de variação de temperatura. O que vai acarretar? Um mesmo comprimento inicial, um pouquinho menor, aumentar um pouquinho mais. Acho que agora foi, né? Vamos lá. Se eu tenho essa variação de temperatura que eu tenho nesse ΔL, então o que vai acontecer se eu pegar o mesmo comprimento e variar o dobro da variação de temperatura ali? Vamos imaginar que esses três pontinhos sejam as moléculas, beleza? Não sei se o som está pegando muito bem, mas vamos lá. O primeiro ficou fixo aqui, o segundo veio para cá e o terceiro veio para cá. Ou seja, eles se afastaram esse tantinho aqui, ó, em função da variação de temperatura dele, beleza? Só que o segundo não vai, né, com uma variação de temperatura maior, ele não vai dilatar apenas aquele tantinho ali, beleza? Ele vai se dilatar um tantinho, mais um outro tanto. Ele estava aqui e veio para cá, ou seja, dilatou mais, beleza? De tal forma que a dilatação como um todo vai ser 2 vezes maior. Por quê? Porque ele se distancia 2 vezes mais, né? Ou seja, a dilatação aumenta com o aumento de temperatura. Então, a gente tem duas proporcionalidades aí, o comprimento inicial e com a variação de temperatura. Se os dois crescem, a dilatação cresce junto. E para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar para vocês. Imagina que eu tenho, né, um termômetro, né, e aí esse termômetro aqui, né, ele tem um filamento dentro dele. Esse filamento que eu desenho está muito ruim. E aqui eu tenho mercúrio aqui dentro. Mercúrio e aqui é vidro, VD. Né? O que vai acontecer? Se os dois recebem uma mesma variação de temperatura, os dois vão dilatar. Só que você percebe o vidro dilatando? Eu, pelo menos, não percebo o vidro dilatando, não sei você. Mas eu percebo muito bem o mercúrio aqui, ele dilatando, ele vai ocupando aqui, ó, o espaço daqui de dentro, beleza? E ao ocupar o espaço daqui de dentro, ele vai mostrando a temperatura. Vamos imaginar que estava 35, aí foi para 36, aí foi para 37, para 38, para 39. E ele só foi mudando essa posição aqui porque houve o que? Uma dilatação do mercúrio. Ah, mas teve uma dilatação do vidro também. E é justamente isso que eu gostaria de comentar. Beleza? Eu tenho substâncias diferentes, então elas se dilatam de formas iguais ou diferentes? Perfeito. Então a isso a gente dá uma característica chamada de alfa, que é o coeficiente, nossa, mas eu espero que vocês consigam entender, de dilatação, beleza? Ou seja, se eu tenho substâncias diferentes, eu tenho um coeficiente de dilatação também diferente. Logo, se eu tenho Hg vidro, o coeficiente do mercúrio, consequentemente no tamanho maior, né? É maior do que o do vidro. Eu gostaria de escrever diferente, quando eu gostaria de dar detalhes de maior nesse momento. Mas vamos lá, já que eu escrevi o maior, vamos usar ele agora nessa explicação. Quem é que dilatou mais? Quem é que você percebeu aumentando de dimensão? Foi justamente o mercúrio. Então, se o mercúrio dilatou mais do que o vidro, significa que o coeficiente de dilatação do mercúrio é maior do que o coeficiente de dilatação do vidro. Então, maior o coeficiente, maior será a dilatação. Então, a gente tem que a dilatação aumenta em função do comprimento inicial
do alfa e também da variação de temperatura. Então, beleza? Aí a gente chega, a gente chega justamente nessa expressão aqui, beleza? Eu dei aula, mano. Para quem tem aula comigo, quem estiver assistindo isso, percebe, né, sabe que eu sempre lanço alguns desafios, tipo assim, pô, vamos encontrar um macete para essa forma aqui. E tem um que me chamou muito a atenção lá em 2019, até hoje não esqueço, que é o lambe. Tem um que me chamou muito a atenção lá, lobo alfa antes de transar. Sim, pode rir, pode zoar, porém, eu como professor nunca esqueci disso, porque tipo assim, foi meio brega. A gente tem jeitos muito mais maneiros de gravar forma, mas eu achei muito engraçado isso daqui, né, me marcou muito. Eu sempre, já lancei outros desafios e não foram tão marcantes assim pra mim quanto esse daqui. Aí vamos lá, esse daqui é a expressão da dilatação, e aqui embaixo é do comprimento final, que simplesmente o comprimento final vai ser o ato de eu somar o L0 com ΔL, só que ΔL é essa expressão aqui. Então, como é que eu saio dessa expressão, né, para essa expressão aqui, ó, L0 mais, aí eu repito isso, lobo alfa antes de transar. Coloco L0 em evidência, alfa delta T. Ou seja, você não precisa gravar essa fórmula aqui, exclui ela da sua vida, beleza? Se você for gravar, grava da dilatação, né? Se você precisar calcular o comprimento final, é só pegar a dilatação e somar com o comprimento inicial. Você tá perfeito com isso. Você tá aí, ó, tranquilamente podendo entender tudo isso. Então, o que a gente viu nessa aula? A gente viu como a temperatura influencia na dilatação, a gente viu o conceito de dilatação como um todo, a gente viu quais são os fatores que influenciam na dilatação e especificamente falamos da dilatação linear, que depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação, da variação de temperatura, né, gerando então ali todo o arcabouço que nos faz compreender quais são os fatores que interferem na dilatação linear. Na próxima aula a gente vai ver aí quais são os fatores que interferem na dilatação da área, na dilatação superficial, dilatação volumétrica, diferencial de 2. E a gente finaliza então na dilatação dos sólidos e depois a gente fala da dilatação dos líquidos. Beleza, galera? Beleza, você assistiu até aqui, não deixe de deixar seu like, não deixe de deixar seu like, foi ótimo, mas enfim, né? Quero agradecer a presença de vocês até aí. Comenta se você gostou dessa aula, comenta se você não gostou dessa aula, se você tem alguma crítica, sugestão, né? Se você já me segue, clica aí, né? Dá aquela clicada ali com o seu dedinho, ou se você estiver assistindo no computador com o seu mouse, ele no sininho para você continuar, né, acompanhando todas essas aulas que estão sendo postadas aí para você. Se você gostou do meu conteúdo, né, compartilha com mais pessoas aí para esse conteúdo chegar a mais pessoas, né? Até breve e obrigado. Ele no sininho para você continuar